Beleza, pessoal? Tudo bem? Eu sou o Gustavo Queiroz e eu tenho hoje como convidado o Emerson de Oliveira, que é o diretor de logística da Huawei. Cara, uma operação bastante interessante, bastante diferente pelo grau de tecnologia, de modernidade que tem na logística que eles estão operando. Lembra que a gente fez aquele documentário da Revolução 5G no transporte, inclusive com a participação da Huawei? Então, eles já estão operando com o 5G dentro desse warehouse e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, antes de chegar exatamente no 5G, eu queria entender algumas das características do warehouse, né? Então, primeiro, Emerson, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, Gustavo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando com você. Bom, falando um pouco do nosso armazém, né? Nós estamos localizados aqui na cidade de Sorocaba. É um armazém de 22 mil metros quadrados. Daqui nós atendemos todo o território nacional, tá? Para suportar essa operação, a gente tem outros 11 armazéns menores distribuídos aí em todo o território nacional. Daqui a gente consolida, né, as cargas e distribui para esses armazéns menores até a entrega no cliente final. Aqui também não é apenas um armazém, né? Temos a produção, a gente recebe os materiais aqui, a matéria-prima e monta as soluções e daqui a gente distribui para o Brasil todo. Tá, e que tipo de produtos, soluções que são montados aí nesse armazém e distribuídos, né, a partir dele? Basicamente, o nosso core aqui, são as soluções para transmissão de sinal de telefonia móvel, né? As extrações radiobases, né? Nós montamos essas soluções aqui. Esse é o core da Huawei em Sorocaba. Tá, eu queria que você contasse pra gente um pouco mais das características desse armazém. Você falou que ele tem 22 mil metros quadrados, mas conta pra gente volume de carga, né, que é movimentado mensalmente aí nesse centro de distribuição, posição pallet, esse tipo de coisa, fluxo de caminhões, né, quanto que vocês recebem e saem para distribuição, como que é essa questão logística mesmo? A nossa capacidade anual de produção é de 50 mil sites por ano, que são essas soluções que eu falei anteriormente. Isso, convertendo em volume, em caixas, são cerca de 300 mil caixas no ano, tá? A gente tem uma capacidade de recebimento de carga de 25 caminhões por dia, tá? E na parte da expedição, a gente tem uma capacidade de 30 a 40 caminhões, veículos por dia saindo daqui. Claro que depende muito da demanda, né? A demanda é sazonal e a nossa capacidade ela é uma capacidade flexível, né? Hoje, por exemplo, a gente trabalha em 2 turnos, mas a gente pode, eventualmente, no momento de demanda, estar adicionando mais um turno aí de produção. Eu sei que vocês já estão usando aí dentro desse armazém o 5G, né? Uma tecnologia de comunicação extremamente avançada e que permite você levar a logística a um novo patamar, né? A automatizar uma série de processos. E eu queria que você desse uma detalhada nisso tudo, né? Então, assim, como que funciona o 5G para começar? Você tem um ponto e ele atende todo o armazém de forma homogênea, você precisa ter repetidor, não precisa, e depois contasse, né, que tipo de soluções estão sendo automatizadas aí dentro. Tá, eu vou dar um panorama geral para você em relação à tecnologia utilizada aqui, né? A gente chama o nosso armazém de armazém inteligente, né? Ele é um armazém inteligente não somente pelo uso da tecnologia do 5G, mas pelo uso de várias tecnologias combinadas, entre elas eu tenho 5G, tá? Então aqui na minha operação hoje eu uso a radiofrequência, né, o RFID, eu tenho o cloud da Huawei, que é armazenamento em nuvem, inteligência artificial, o AGV, que é o Automated Guided Vehicle, é um robô que faz a movimentação de materiais, né, no meu processo produtivo. E, enfim, e eu tenho 5G também aqui, né? Nós temos hoje 12 antenas, uma solução interna, indoor, instaladas aqui no meu armazém. Cada uma delas cobre uma área de 2 mil metros quadrados, né, de cobertura. Conectadas a ela, eu tenho os robôs, os AGVs, que fazem essa movimentação de material no meu processo produtivo, tá? Então,
O uso combinado de todas essas tecnologias, né, permite com que a gente chame o nosso armazém de armazém inteligente. Então, por exemplo, no processo de recebimento, eu uso a radiofrequência, né? Quando o material chega aqui, ele recebe um card, um cartão de radiofrequência, e isso daí é utilizado para facilitar o meu processo de armazenagem. Então, eu não tenho... Dando um exemplo para você, como facilita meu processo de armazenagem. Nessa etiqueta, ela vai já receber todos os dados do material, o part number, o fornecedor, e o sistema tem uma lógica por trás que vai indicar, por exemplo, a locação aonde eu vou estar armazenando esse material. Tá? Então, o sistema indica, através de uma lógica por trás, pré-definida, né? Por exemplo, materiais que eu vou consumir de forma mais frequente na produção, eu vou armazenar ele mais próximo do processo produtivo. Tá? Então, materiais que eu não tenho tem uma frequência menor de consumo, ele vai indicar uma locação de armazenamento mais distante do processo produtivo. Isso é o sistema que indica. O operador, ele não precisa buscar manualmente essas informações. Então, o sistema está preparado para fazer essas indicações e de armazenagem de forma inteligente. Tá? A radiofrequência também é utilizada para facilitar meu processo de contagem de estoque. Nós temos, por procedimento da matriz, fazer uma contagem total de estoque 4 vezes ao ano, né? Cada quartil aí a gente tem que fazer a contagem total do estoque. E a gente, com o uso da radiofrequência, a gente consegue fazer isso de forma muito eficiente. Por exemplo, na minha área de armazenagem de matéria-prima, antes do uso dessa tecnologia, a gente levava 2 dias para fazer a contagem do estoque. Com o uso da radiofrequência, a gente faz isso em 2 horas. Tá? Então, o que acontece? Explicando um pouquinho melhor, a gente acopla um dispositivo na empilhadeira, e a empilhadeira vai passar por todas as ruas e todos os níveis, lendo as etiquetas, né, que estão afixadas aí nos pallets, e vai fazendo a contagem de forma automática. Então, de forma que a gente só trata as discrepâncias posteriormente. Então, trouxe bastante ganho no nosso processo produtivo. Uma coisa legal de se falar também é que né, quando a gente libera uma ordem de produção, né, não tem... É o sistema que coordena isso de forma também de forma automatizada. O operador, ele trabalha com dispositivo, né, cada operador trabalha com dispositivo portátil na mão, a gente chama de RF aqui no nosso processo. Ali, quando a gente libera uma ordem de produção, ele sabe qual é a próxima ordem a ser executada, tá? Então, não precisa alguém estar pedindo para que o operador inicie uma tarefa. Isso é feito de forma automática pelo sistema. O sistema gerencia. Ele vai receber um sinal nesse dispositivo portátil e ele vai saber qual é a próxima tarefa a ser executada. Então, isso permitiu também que eu eliminasse papel na minha operação. Então, não tenho... na minha operação hoje eu não tenho papel. Ela é totalmente coordenada através do sistema e uso desses dispositivos. Falando da questão do 5G, né? Como eu falei anteriormente, nós temos aqui 12 antenas instaladas e aqui em Sorocaba isso ainda é um caso real, mas ainda como não saiu a homologação, né, oficial do 5G, né? A gente trabalha de forma experimental, vamos dizer assim, tá? A gente tem uma autorização especial da Anatel para estar operando o 5G, uma vez que o 5G ainda não é oficial, né? Tem que esperar o leilão, né, oficial, para que outras empresas tenham acesso. Mas como nós somos fabricantes da tecnologia, né, nós conseguimos essa autorização da Anatel para estar trabalhando com o 5G já na nossa operação. Conectados ao 5G, eu tenho esses robôs, esses 12 robôs, que atuam, né, transferindo material de uma área para outra. Basicamente, eles atuam em 3 fases do meu processo, tá?
A primeira fase é na fase de recebimento de material, ele transfere material de uma área para outra, né? Eu recebo e ele transfere para a área de armazenagem. Quando eu finalizo uma ordem de produção no meu processo produtivo, esse robô ele entra em atuação novamente, fazendo a transferência desse material para passar pelo processo de embalagem, pesagem e etiquetagem, que já é a parte final da montagem da solução. E depois que essa solução ela é finalizada, as caixas são fechadas, esse robô atua novamente, é a terceira atuação dele, transferindo esse material para a área de expedição. Então, o que eu tive de ganho com a implementação, né, dos robôs no meu processo produtivo? Eu tenho uma operação mais segura, né, porque anteriormente essas tarefas eram executadas manualmente, pessoas faziam essa transferência de material, né? Eu ganhei eficiência porque terminou uma ordem de produção, o robô ele trabalha de forma autônoma, ele vai receber um sinal de que aquela ordem foi finalizada, ele já vai entrar em atuação para fazer a transferência do material, tá? As pessoas que faziam, né, tem mais segurança no processo, porque pessoas fazendo essa transferência, né, é um risco que a gente tem, né, que está movimentando o material ali manualmente, sempre há um risco de acidente, por mais que o controle que você tenha, e essas pessoas acabaram sendo deslocadas para outras funções dentro do meu processo produtivo, tá? E isso só é possível, a utilização desses robôs no processo produtivo só é possível pela baixa latência do 5G, né? Então, o robô ele tem que executar a tarefa em tempo real, e o 5G permite isso, tá? Então, isso faz com que eu consiga utilizar esse robô no processo, né? Sem risco, né, porque ele recebe o comando e ele executa imediatamente, né? Então não tem, por exemplo, o risco de acidente, de o robô bater um no outro ou bater numa pessoa, enfim. Além da questão da baixa latência, né, que a gente tem, que permite isso, o robô ele é todo cheio de sensores, de câmeras e sensores ao redor para evitar qualquer acidente ou incidente no processo, tá? A gente ganhou eficiência, né? Aumentou a segurança, basicamente foi isso que a gente teve de ganho com o 5G. Tá, mas você consegue me dimensionar esse ganho de performance em produtividade, o quanto ele otimizou o seu processo? Eu vou falar de forma mais ampla o processo como um todo, com o uso das tecnologias todas combinadas, tá? A gente teve um ganho de eficiência de 25%, tá? Em todo o processo. Meu processo hoje ele é 25% mais eficiente comparado ao que era antes, né, da implementação dessas tecnologias combinadas, tá? O meu ciclo de produção, a parte específica da produção, ele reduziu de 17 horas para 7 horas. Justamente por eu não ter nenhuma parada, o processo ele vai fluindo de forma independente, tá? E cara, eu vejo que esse é o futuro da logística, né? O uso do 5G, você vai otimizar os processos e seguramente outros operadores vão se interessar por isso. Eles já estão se interessando por isso? Você tem, por exemplo, consulta de outros operadores para conhecer a sua operação, ver que tipo de modelo de soluções você está utilizando, para eles também se prepararem para essa virada de chave quando chegar o 5G disponível para todo mundo? Sim, a gente está recebendo aqui, Gustavo, muitas visitas recentemente, tá? Tem muita gente interessada em conhecer o nosso case aqui, né? Então, tem grandes players aí na realidade, né? Vindo nos visitar para conhecer a nossa operação. E assim, a gente está ansioso para que isso se disponibilize, né? Oficialmente, para que outros possam, né, tá usando a tecnologia e tá colhendo, né, os benefícios do uso dessa tecnologia, né? Enfim,
tá bastante, assim, o interesse, existe um interesse muito grande, né? Porque quem não tiver atento a isso, a tecnologia, né? Pode perder o timing, né? Então, isso daí, né, quem usar essa tecnologia com certeza vai conseguir ter um processo mais eficiente, vai ter em relação a custo também, pode ser um custo menor, né? Vai aumentar a competitividade, né? Então, o interesse está bastante grande, a gente está recebendo muita visita aqui, e para nós realmente também é uma satisfação poder estar compartilhando a nossa experiência, né? E aí eu não sei se você já tem um planejamento ou se pode falar sobre isso, né? Mas falando um pouquinho de futuro, né? Com 5G, que tipo de exigências você vai ter com os seus parceiros logísticos, né? Seja transportador, seja outros tipos de fornecedores. O que o 5G vai mudar no futuro, a hora que ele tiver devidamente implementado, para melhorar ainda mais a eficiência logística da sua operação, ou enfim, de uma operação modelo que esteja aí no mercado? Em relação à exigência para aqueles que trabalham com a gente, a princípio, nós não temos nenhuma exigência na realidade, né? Eu imagino que a própria tecnologia, com a expansão, as empresas vão buscar por ela, né? Justamente porque para se manterem competitivas, né? Eu acredito que vai melhorar muito principalmente a questão do fluxo de informação com o 5G, né? A gente vai ter uma velocidade muito maior aí em relação à transmissão de dados e tudo mais. Para a parte de transporte, eu acho que vai ser bastante interessante, né? Porque principalmente para tracking, para monitoramento mesmo da carga, né, em tempo real, de movimentação e tudo mais, trânsito de veículo, né? Eu acho que vem uma transformação aí, né? Por exemplo, vai ajudar na questão de controle de fluxo em rodovias, né? Veículos autônomos, né? Também aí nas ruas, assim, as possibilidades, acho que elas são infinitas, né, para a questão da logística como um todo, né. Não, tudo bem. Era só para entender mesmo, porque a gente vê que existem algumas empresas que fazem exigências em termos de novas tecnologias, investimentos, né, enfim, em transporte mais sustentável, ou, enfim, para fazer com que toda a cadeia seja mais verde, sim, né? Sim. Hoje, assim, falando um pouco mais, né, complementando essa questão de exigência, o que a gente tem de exigência hoje no meu processo como ele tá? A Huawei tem aplicativos de monitoramento de transporte, da qual é uma exigência o meu fornecedor de transporte está utilizando, justamente para que eu tenha a visibilidade das cargas que eu em trânsito, né? Então, hoje todas as transportadoras ela tem que usar esse aplicativo, né? E quando eu tenho uma coleta de material aqui, o motorista ele tem que ativar aquela rota nesse aplicativo antes de iniciar a viagem, tá? Então ele ativa e à medida, né? E aí eu consigo visualizar nos meus sistemas aqui em tempo real, usando ainda a sinal de GPS, né, que posteriormente, né, vindo o 5G, acho que o 5G vai ajudar bastante, porque GPS ainda às vezes tem algumas falhas, mas eu consigo visualizar o trânsito, né, desde a saída daqui, do meu armazém até o destino final. Então, e assim, antes, meus fornecedores não tinham isso, nós criamos, é uma coisa comum até hoje, né, todo mundo quer ter visibilidade para mapear um eventual atraso, né, alguma coisa nesse sentido, atuar de forma mais assertiva, né, naquelas entregas que eventualmente sejam atrasadas. E no meu processo também de interessante é assim, ó, a Huawei ela faz a parte do transporte, mas ela também faz a parte da instalação do material, né, da solução em campo. E quando eu faço uma entrega, eu sempre tenho que ter um recebedor lá já naquele local para fazer a transferência da carga, né? E antes de eu usar essas tecnologias esses aplicativos, né, de geolocalização,
eu tinha muitos conflitos, porque o recebedor estava lá no local e o motorista do caminhão não chegava, o caminhão não chegava. Ou então chegava a entrega e o recebedor não estava lá. O recebedor, no nosso caso, são as instaladoras, são as empresas que instalam a solução. E hoje eles conseguem visualizar a posição de cada um usando esses aplicativos. Então, esse tipo de conflito e problema a gente solucionou utilizando, né, essas tecnologias, esses aplicativos que a gente criou, a Huawei criou, desenvolveu para monitoramento do trânsito do material. Legal, só uma última pergunta. Vocês trabalham com frota própria, terceirizada, mista? Como que é isso? É terceirizado, tá? A gente tem parceiros, tá? Não, legal. Então, acho que para a gente finalizar, tem alguma coisa importante que eu deixei de perguntar para você? O que é importante você falar sobre operação ou alguma mensagem final aí da Huawei? Eu acho que assim, a Huawei ela está bastante ansiosa, nós estamos bastante ansiosos e otimistas em relação, né, ao futuro, né, às transformações que o 5G vai trazer para a indústria como um todo e também para nós como pessoas físicas. E a gente quer que isso seja difundido, que outras empresas possam estar aplicando essa tecnologia em seus processos, e as possibilidades são infinitas. Aqui é um case, né? E a Huawei é um case, né? Eu vejo que é um case de sucesso e nós estamos ansiosos para que outras empresas possam colher os benefícios do uso dessas tecnologias. Bom, muito bom. Acho que melhor do que isso, só quando eu realmente for visitar você aí em Sorocaba, tá? Para apresentar tudo e ver de perto, né, toda essa operação. E eu queria agradecer então a sua presença, Emerson. Foi um prazer conversar contigo. Acho que deu para esclarecer muitas coisas, pontos interessantíssimos sobre tecnologia, sobre o futuro, né, de uma operação logística, de um centro de distribuição. Então, só agradecer novamente a sua participação, a Huawei, e para todo mundo que está assistindo a gente, continua acompanhando a gente no canal MTED, vamos fazer esse vídeo chegar ao maior público possível. Então é fácil, é só clicar no joinha, se inscrever no canal, clica no sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes, muita entrevista, curiosidade, história, e é isso aí, a gente se vê por aí. Emerson, tchau. Tchau, obrigado, Gustavo. E, reafirmo aqui, né? Você está convidado a nos visitar, né? Tá liberado para tirar foto, para gravar vídeo. Quando você quiser, é só você entrar em contato comigo que a gente organiza a agenda aí para poder recebê-los, tá bom? Fechou, a gente vai combinar essa agenda e logo a gente traz para vocês, né, essa operação em loco da Huawei. Um abraço, pessoal. Falou! Obrigado, hein?